para compartilhar a alegria, compartilhar também não só o pão, mas do amor e da esperança. Casas, prédios, fachadas de empresas eram completamente enfeitadas com aqueles enfeites natalinos. No condomínio, onde eu moro ainda, era assim também. Os preparativos para o Natal começavam com meses de antecedência. Os halls e as áreas comuns eram enfeitadas, todas as 136 varandas eram enfeitadas com luzes piscantes. Lá no nosso condomínio nós tínhamos até um Papai Noel que descia de rapel para se encontrar com as crianças. E quando ele chegava ali embaixo, todo mundo ficava empolgado, extasiado. Menos as minhas filhas, que elas só queriam o doce que ele dava. Só que, como aconteceu em muitos lugares, tudo isso deixou de ser tão encantador assim. Os fatores para a perda do brilho e do encanto do Natal são diversos. Mas a pergunta é, e para nós cristãos? Quais os fatores que nos levam a perder o brilho e o encanto do Natal? Talvez para nós crentes seja o esquecimento da importância ou o costume automático sobre quem nós celebramos. Dito isso, na pregação de hoje, eu gostaria de rever alguns temas que, de certa forma, estão relacionados ao Natal, mas que podem ter caído no nosso esquecimento. Temas que nós conhecemos, nós sabemos muito bem quais são, mas que, com o passar do tempo, perderam seu brilho e a sua importância. E por isso mesmo é que, de vez em quando, eles precisam de um clique. Esses temas precisam ser reavivados. Eu espero que o texto que nós vamos nos basear para a nossa reflexão nesse culto de Natal, que está aí no Evangelho de João, capítulo 11, versos 38 a 44, faça isso por nós nessa manhã. E a palavra diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, versos 38 a 44. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, chamou em alta voz Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, é com alegria que estamos aqui reunidos na tua presença, na tua casa, para celebrarmos esse culto de Natal. Mas nesse momento nos vemos diante da tua Santa Escritura, Senhor. E nós queremos dizer mais uma vez e declarar que dependemos totalmente de ti, ó Deus. Nos capacita então a entendermos e a vivermos a tua palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu sei que vocês já conhecem essa história, com certeza vocês já ouviram aí centenas ou talvez milhares de vezes essa mesma passagem. Mas como o nosso intuito aqui nessa manhã é relembrarmos algumas coisas importantes, eu gostaria de rever esse famoso episódio focando em 3 temas, em 3 coisas. Primeira coisa, o Cristo. Segunda coisa, a sua glória. E terceira, a sua missão. O Cristo, a sua glória e a sua missão, que é o tema da pregação de hoje. Então, primeiro ponto, o Cristo. Nós sabemos quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. E sim, nós já ouvimos essa verdade milhares de vezes também. Mas para a gente resgatar, para a gente poder resgatar o brilho dessa verdade sobre quem Jesus é, nós precisamos ir um pouco além. Nesse capítulo 11 do Evangelho de João, está descrita ali uma das características mais exclusivas e misteriosas de Jesus. E para nos ajudar nisso, eu vou voltar a uma cena que aconteceu lá no capítulo 10, descrita entre os versos 31 a 33. Eu trouxe aí para você, se você quiser me acompanhar.
Opa, desculpa. Aí. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Nessa cena, Jesus está mais uma vez discutindo com os líderes religiosos, os mestres da lei, os fariseus, sobre quem ele é. Só que nesse capítulo 10, Jesus já deixou bem claro que ele é a porta pela qual as suas ovelhas entram, que ele é o bom pastor cuja a voz as suas ovelhas, elas reconhecem. Mas ao ser insistentemente questionado pelos religiosos, Jesus lhes declara de maneira bem compreensível e bem nítida que ele é Deus. Então é nessa hora que os judeus se armam de pedras, prontos para executar Jesus, o acusando de blasfêmia, por estar se igualando a Deus, ou como está escrito, um simples homem se fazendo de Deus. A resposta para tal acusação de blasfêmia dos líderes religiosos é dada para nós através desse famoso episódio da morte e ressurreição de Lázaro. Então a palavra diz que Jesus chegou à aldeia de Betânia, onde Lázaro e as suas irmãs moravam, quando Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. E como Betânia é uma aldeia que fica ali perto de Jerusalém, mais ou menos uns 3 quilômetros, muitos judeus, provavelmente não os líderes religiosos, mas o povão mesmo, vieram para consolar Marta e Maria pela perda trágica do seu irmão. E quando Marta ela descobre que Jesus estava chegando em Betânia, ela foi se encontrar com ele. E ao encontrá-lo, ela diz a ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Meus irmãos, a primeira impressão que nós temos desse encontro de Marta com Jesus é que ela possui uma fé inabalável. Uma fé viva e ativa sobre quem Jesus é. Mas no decorrer da conversa, nós percebemos que é uma fé que está acomodada no comum. Como assim? Quando Jesus diz a ela logo em seguida, o seu irmão há de ressurgir, Marta ela responde com fé. E fé sim, mas uma fé genérica, uma fé quase impessoal. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, lá no último dia. E diante dessa fé genérica de Marta, diante dessa fé quase impessoal de Marta, Jesus declara mais a ela do que a todos que estão no cenário o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você, Marta, crê nisso? Você crê que eu sou esse Deus? Então, com a fé refocada em Cristo, Marta responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É fácil notar aqui nesse trecho, nesse diálogo de Jesus com Marta, que Jesus fala na posição de Deus, ou se fazendo de Deus. As declarações de Jesus aqui, elas servem para não deixar dúvidas de que ele é o Cristo, o escolhido, mas também de que ele é o Filho de Deus, no fundo que ele é Deus, um Deus pessoal que tira, mas que também concede a vida. E depois de tudo isso, depois desse chacoalhão todo, Marta foi chamar a sua irmã, Maria. Ele diz em particular: o mestre chegou e está te chamando. Assim que Maria recebe a notícia, ela se levanta de imediato e vai até Jesus, que não tinha entrado na cidade, na aldeia de Betânia ainda. E ao se encontrar com ele, Maria diz as mesmas palavras que Marta havia dito: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Mas a resposta de Jesus, ela é completamente diferente da resposta que Jesus acabou de dar a Marta. A palavra diz o seguinte: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, ou seja, ele ficou profundamente abalado e se comoveu. E perguntou: onde vocês o colocaram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Meus queridos, se diante de Marta, Jesus responde como um Deus, atribuindo a si mesmo ações e poderes que pertencem somente a Deus, dando a Marta uma resposta completamente divina, com Maria, a resposta de Jesus se assemelha com a reação de todos aqueles que estão no cenário, uma resposta completamente humana. Jesus chorou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela acusação de blasfêmia dos líderes religiosos contra Jesus, ela cai por terra. E ela cai por terra porque, de fato, Jesus não é um simples homem que está se fazendo de Deus. Jesus é verdadeiramente homem, sim, mas ele é também verdadeiramente Deus. Jesus tem plenamente em si as duas naturezas, a divina e a humana. E uma natureza não anula a outra. E uma natureza não se sobressai a outra. Uma natureza não fica off quando a outra fica on. A verdade, meus irmãos, é que Jesus é 100% homem, 100% Deus, em 100% do tempo. E a pergunta é: como é que essa equação fecha? A resposta é: eu não sei. É por isso que eu disse que hoje nós veríamos uma das características mais exclusivas e misteriosas de Jesus. E por mais que seja algo que não pode ser apreendido pela nossa razão, nós não podemos deixar de crer. E muito menos devemos tentar resolver essa equação com ideias mirabolantes e vazias. Mas, meus irmãos, é com fé e pela fé que nós temos que aceitar que o Cristo é único. Ele é unigênito. Ele é único do gênero. É o único do gênero que compartilha ser, natureza e a essência do Pai, sim. Mas o único do gênero que possui plenamente as duas naturezas em si, a divina e a humana. O Cristo, meus queridos, é único, é unigênito. Segundo ponto, a sua glória. Então, já entrando aí no trecho que nós lemos hoje, agitado em si mesmo, Jesus foi levado ao túmulo onde haviam sepultado Lázaro, que era uma gruta natural, algo muito comum ali na região montanhosa da Judéia, e que essa gruta estava selada com uma pedra. Mas ao chegar diante do túmulo da gruta, uma ordem é dada por Jesus. Uma ordem que com certeza absoluta deixou todos que estavam ali no cenário atônitos. Alguns tomados pelo espanto, outros tomados pelo terror, mas a total maioria deles tomados pelo nojo do indesejado, inconfundível e inesquecível cheiro de um corpo em estado de putrefação. Tirem a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, foi a primeira e talvez a única que se livrou ali do torpor de toda essa cena. Ela foi alertar Jesus: Senhor, já cheira mal, pois está morto há 4 dias. E nessa hora, mais uma vez, Jesus ele refoca a fé de Marta, lhe dizendo: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? O que nos leva a pensar em algo, meus irmãos. Por mais que a glória de Deus seja espetacular, ela não surge e age apenas em momentos belos e serenos. A glória de Deus não surge e age apenas em momentos de perder o fôlego, diante de paisagens e verdades imensuráveis.
Que a glória de Deus ela não se manifesta apenas quando os homens são corajosos e determinados, onde a intrepidez reina com absoluta certeza. Mas quando nós olhamos para esse famoso episódio, nós podemos afirmar que a glória de Deus se manifesta mesmo diante do terror, do medo, da angústia, da dor, do pecado. Que a glória de Deus se manifesta nos lugares em que nós não queremos ir e nem entrar em contato, lugares imundos, como uma gruta fétida ocupada já há 4 dias. Mas é porque a glória de Deus se manifesta nesses lugares, é que ela pôde e ela ainda pode ser manifestar em nossas vidas. Nas grutas fétidas do nosso coração pecaminoso, atingido pelo pecado. Ou vocês acham que nós somos todos cheirosos, agradáveis, limpinhos e perfeitos? Diante disso, diante dessa glória de Deus que se manifesta nesses lugares, a pergunta que nós temos que fazer é, então, em qual área da sua vida o Cristo unigênito precisa manifestar a sua glória? E olha que não importa o quão imunda, apodrecida e fedida esteja essa área. Onde o Cristo unigênito precisa manifestar a sua glória são nos seus relacionamentos quebrados e turbulentos com os outros e com você mesmo. Onde o Cristo unigênito precisa manifestar a sua glória são nos seus pecados intensamente cometidos e intensamente escondidos. São nas suas dores, nos seus traumas, preocupações, medos, ansiedades que não te deixam em paz. É no seu passado tenebroso que vem te assombrar de tempos em tempos. Onde é que a glória de Deus precisa se manifestar na sua vida? É na sua vontade, é na sua necessidade de aprovação. E por isso o seu medo de falhar, ser julgado e então rejeitado. Onde a glória de Deus precisa se manifestar na sua vida. É na sua vontade de não querer viver mais. Tirem a pedra. Porque é aí, exatamente nesse lugar, que o Cristo unigênito deseja manifestar a sua glória. Terceiro e último ponto, a sua missão. A pedra então é removida. Imagina o ar pesado, carregado e fétido que empesteou todo o cenário. Imagina o desespero das pessoas tentando cobrir os seus narizes e as suas bocas enquanto elas tentam prender as suas respirações. Imagina o horror. Depois que aquela gruta foi aberta, imagina o horror que tomou conta do cenário. Terrível, não? Mas imagina a esperança de Marta e Maria ressurgindo. Quando elas veem Jesus erguendo os seus olhos e fazendo uma oração. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Por mais que essa oração que Jesus faz não se pareça em nada com uma oração para que pedindo para que Lázaro reviva, isso que Jesus fez agora, essa oração que ele fez agora, ela pode ser entendida como um complemento, como uma complementação, uma oração prévia. Mas a pergunta é, que oração prévia? Quando é que Jesus orou antes? Muito provavelmente o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, aqui ele está se referindo ao momento em que Jesus recebeu a trágica notícia sobre Lázaro. Como está escrito no verso 4 que eu vou ler. Está escrito assim, ó. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Foi isso que Deus atendeu.
Foi essa oração que Deus ouviu, porque é exatamente isso que está acontecendo agora nessa cena. Jesus já sabia que Lázaro não sobreviveria à grave doença. Jesus ele demora propositalmente a ir para Betânia, porque Jesus sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. E assim, ele vai restaurar a fé das irmãs e consolidar a fé dos seus discípulos, como está escrito no verso 15. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá para evitar a morte de Lázaro, para que vocês possam crer. E dessa maneira, fazendo e demonstrando tudo isso, ele, Jesus, seria glorificado. Depois dessa breve oração, Jesus clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. E assim como as suas ovelhas, as ovelhas que pertencem ao bom pastor, ouvem e reconhecem a sua voz. Assim como os escolhidos pela graça ouvem e reconhecem o chamado do Senhor, o morto ouviu e obedeceu. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no, deixem que ele vá. Quando a gente olha para isso aqui, que nós acabamos de ver, a gente tem que entender, meus queridos, que não foi apenas a vida que retornou ao corpo de Lázaro. Ou seja, não foi só o coração de Lázaro que voltou a bater e bombear sangue para o resto do corpo. Que não foram apenas as sinapses nervosas que foram reestabelecidas, ou o cérebro de Lázaro que voltou a apresentar todas as suas funções. Que não foram apenas os pulmões que sorveram o ar mais uma vez, ou os rins e o fígado que voltaram a filtrar o sangue e reabsorver o necessário, que cá entre nós já é algo espetacular. Mas, meus queridos, o que nós temos que entender é que a glória de Deus se manifestou ali na vida de Lázaro, não só refreando a morte, mas ela se manifestou principalmente revertendo todas as faces e todas as fases do pós-morte, restaurando completamente tudo aquilo que havia sido estragado, corrompido e deformado pela morte. Em outras palavras, não só a morte foi revertida, mas todas as consequências da morte também foram revertidas. Tudo aquilo que causava aquele cheiro terrível de morte e putrefação foram revertidas. O morto que ouviu a voz de Jesus recebeu uma nova vida e foi desamarrado para vivê-la. Isso não soa familiar com algo que nós já ouvimos algumas vezes? Que algo? Que a salvação, que a obra de Cristo Jesus naquela cruz não se limita ao que vai acontecer nos fins dos tempos, mas já é aqui nessa jornada terrena que os efeitos da morte, que a escravidão do pecado é refreada. Já é aqui nessa jornada terrena que as consequências da queda começam a ser revertidas. E tudo aquilo que ela perverteu, deformou, estragou em todas as áreas de nossas vidas, começam a ser restauradas. E o melhor é que os pecadores que ouvem a voz de Cristo recebem uma nova e eterna vida. E pela obra de Cristo nós fomos desamarrados da condenação e da morte para viver essa vida eterna a partir de já. Missão cumprida. E assim acaba o texto que nós lemos. Então, trazendo para perto de nós. Quando nós refocamos e olhamos para o que é importante no Natal, nós podemos perceber que nós temos um Senhor, que nós temos um Salvador que é espetacular, não é mesmo? Único, unigênito. Um Deus pessoal e verdadeiro, que se fez homem de verdade. E que por isso entende e compreende todas as dificuldades de vivermos em um mundo decaído, cheio de tentações, carnalidades, ídolos
perdições. E sabendo disso, para nos ajudar nessa nossa nova jornada, Ele nos enviou seu Santo Espírito para nos guiar e nos inspirar. E não somente isso, Ele, o Cristo, o nosso Cristo, continua intercedendo em nosso favor diante de Deus, como está escrito em Hebreus 4. Um Cristo unigênito, que manifesta a sua glória em lugares horripilantes, em grutas fétidas na Judéia, em lares destruídos, em corações aflitos, e também em pecadores religiosos, de fé impessoal. E que ao manifestar a sua glória em nós, nos deixa completamente vendidos em constrangimento por tanto amor. Um Senhor e Salvador que, ao exigir ser glorificado por nós, se mostra não um Deus egocêntrico e narcisista, mas um Deus misericordioso. Misericordioso porque Ele nos indica de maneira clara e compreensível que nós não precisamos mirar em outro lugar a não ser somente nele. Porque Ele é certamente o verdadeiro e o único alvo que nós precisamos acertar, não somente no Natal, mas em toda a nossa vida. Um Salvador que cumpriu plenamente a sua missão, refreando a morte eterna e nos preparando para a eternidade. O Cristo é espetacular. A sua glória se manifesta em lugares que a gente nem imagina. E a sua missão foi cumprida. Para concluir, eu queria ler um trecho do livro O Peregrino, de John Bunyan. É bem no final dele, quando os dois personagens, o cristão e a esperança, se veem no fim da sua jornada. Aproximando-se já do portão, eis que um destacamento do exército celeste sai para recebê-los. Disseram então os dois seres resplandecentes que acompanhavam os peregrinos: eis aqui homens que amaram nosso Senhor quando viviam no mundo e que tudo abandonaram pelo seu nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui nessa jornada, para que possam entrar e mirar a face do seu Redentor com alegria. Meus queridos, um dia nós não precisaremos mais refocar a nossa fé. Um dia nós seremos livres até da necessidade de nos lembrarmos de Cristo, da sua glória e da sua missão. Porque um dia, nós estaremos diante de Cristo, vivendo em sua glória, salvos e alegres por causa da sua missão. Um Feliz Natal. Que Deus os abençoe. Eu queria orar com vocês nessa manhã.